Capítulo 2. A grande mudança de paradigma. Aprenda a orar como os homens e as mulheres do passado. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Jeremias 6,16. Ao longo da Bíblia, encontramos histórias surpreendentes de orações respondidas. As Escrituras são tão repletas de milagres incríveis que não espanta o fato de muitos estudiosos e intelectuais modernos zombarem dela com descrença. Quando é que vimos maná cair do céu ou encontramos um jumento falante? Quando lutamos com um anjo, vimos a ponta de um machado flutuar em um riacho ou testemunhamos a ressurreição de mortos? Desde quando servos de Deus são levados para o céu em carruagens de fogo? Se gastarmos tempo lendo os relatos de orações encontradas na Bíblia, descobriremos um padrão maravilhoso. Quando o povo de Deus orava, quase sempre ele respondia assim. Somente algumas vezes ele disse não. Na igreja atual, parece que Deus dizer sim é uma exceção e não a regra. Quando Deus responde sim a uma oração, ficamos tão empolgados que repetimos o ocorrido por semanas e meses, por ser raro e especial. Se Deus respondia assim com tanta frequência na Bíblia, o que mudou hoje? Grande parte do problema é que nos aproximamos da palavra de Deus com dúvida. Talvez pensemos, não podemos levar essas histórias bíblicas a sério demais, pois aconteceram nos tempos bíblicos e hoje é diferente. Deus não trabalharia da mesma forma na atualidade. Então, editamos a Bíblia e a filtramos por meio do nosso pensamento moderno. Mas Deus mudou? É claro que não, ele não muda. Malaquias 3:6. Sua palavra continua a ser tão verdadeira hoje quanto na época em que esses eventos extraordinários aconteceram. Ele é um Deus que respondia às orações nos tempos bíblicos e continua a fazer o mesmo hoje. A Bíblia afirma claramente que servimos a um Deus que ouve nossas orações. Isso deve nos dar grande confiança em oração. No entanto, com muita frequência, ainda deixamos de acreditar, e isso é um problema, pois ter confiança de que Deus realmente ouve e atende às orações é vital para o nosso sucesso espiritual hoje. Um de meus textos preferidos está em 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Nesses versículos, encontramos uma chave para a resposta à oração. Devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Mas o que isso significa? Ao se referir a essa passagem, Ellen White escreveu: devemos pedir as coisas que ele prometeu e tudo o que recebermos dele deve ser usado para fazer a sua vontade. Satisfeitas as condições, a promessa de resposta à oração é certa. Ao ler a Bíblia, logo é possível descobrir um padrão. Deus é amor, ele deseja a salvação das almas. Procura o estabelecimento e a edificação de seu reino eterno, no qual não mais se verá pecado ou tristeza. O Senhor não está interessado em mimar nossa carne ou nos fazer prosperar a fim de guardarmos a salvação para nós mesmos. Isso seria contraditório à sua natureza benevolente, mas se orarmos de acordo com sua vontade e para a sua glória, a fim de que a obra avance e mais pessoas sejam alcançadas, podemos orar com ousadia e confiança, mesmo diante de impossibilidades humanas. É bem simples. Contudo, examinemos um pouco mais esse conceito. Um novo olhar sobre orações do tipo: seja feita a tua vontade. É comum terminarmos nossas orações com: façam-se todas essas coisas de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. É assim mesmo que deve ser, pois não podemos exigir nada de Deus. Sempre devemos orar em humilde submissão à sua vontade, que os seres humanos orem para que possam ser despidos do eu e possam estar em harmonia com o céu. Peçam: não se faça a minha vontade, ó Deus, mas a tua. Que as pessoas tenham em mente que os caminhos de Deus não são os seus caminhos, nem os pensamentos dele os seus pensamentos. Será que não entendemos completamente o que Deus deseja nos ensinar por meio do convite: ore de acordo com minha vontade?
E a minha resposta será sim? Será que seja feita a tua vontade tornou-se apenas um chavão que acrescentamos ao fim de nossas orações só para ficar tranquilos, caso as coisas não ocorram do jeito que esperamos? A Bíblia registra a oração de Josué, quando este ordenou ao sol que permanecesse imóvel. Sol, pare sobre Gibeon. E você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. Josué 10:12. Não teria sido sábio terminar essa ousada oração com: se for da tua vontade, ó Deus? Dessa maneira, ele se sentiria protegido se o sol não obedecesse. Por algum motivo, porém, o líder do povo não orou dessa maneira. Quando Josué orou pedindo que o sol ficasse parado, ele já sabia que isso estava de acordo com a vontade de Deus, pois o Senhor havia prometido vitória sobre os inimigos. A chave aqui é que ele passou um tempo significativo buscando a vontade de Deus antes de fazer o ousado pedido. Assim, em vez de se assentar em calma complacência, aguardando que o Senhor realizasse o livramento, ele arregaçou as mangas e, enquanto trabalhava, orava. Fez Josué tudo o que a energia humana podia fazer e então, pela fé, clamou pedindo o auxílio divino. O segredo do êxito está na união do poder divino com o esforço humano. O homem que ordenou: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon, Josué 10:12, é o mesmo que durante horas esteve prostrado em terra, em oração, no acampamento em Gilgal. As pessoas de oração são pessoas de poder. Para orar com a mesma confiança ousada de Josué, precisamos conhecer a vontade de Deus. E a única maneira de conhecer a vontade de Deus é aprendendo a conhecê-lo pessoalmente por meio de sua palavra. Não se trata de fazer orações impulsivas, mas de estar enraizado nas Escrituras sobre um firme alicerce. Quer dizer que oramos alinhados com a vontade de Deus revelada em sua palavra. Ellen White nos orienta: o homem que estiver trabalhando segundo o plano de Deus orará assim: que se conheça neste dia, por meio do meu trabalho pela humanidade sofredora, que há um Deus em Israel e que eu sou teu servo. Que se veja que eu estou trabalhando não segundo os meus próprios impulsos e sabedoria, mas de acordo com a tua palavra. Quando o homem assume esta atitude e sente que está executando o plano de Deus e que por seu intermédio Deus está executando o seu plano, esse homem está na posse do divino poder, o qual não conhece derrota. Todo o poder adversário não vale mais que a palha da eira. E. M. Bondes, conhecido por sua vida inspiradora de oração e por praticar aquilo que pregava, transformou em prioridade orar das 4 às 7 horas da manhã por muitos anos. Assim como a respiração é uma realidade física para nós, a oração era uma realidade para Bondes. Ele escreveu diversos livros sobre oração que abençoaram e impactaram milhares de pessoas. Bondes afirmou: passar muito tempo com Deus é o segredo de toda oração bem-sucedida. A oração sentida como uma força poderosa é produto indireto ou imediato do tempo longo gasto com Deus. Nossas orações curtas devem seu valor e sua eficácia às longas que as antecederam. A oração curta para prevalecer não pode ser feita por aquele que não prevaleceu com Deus em uma batalha poderosa de grande continuidade. A vitória de fé que Jacó obteve não teria sido conquistada sem a luta ao longo da noite inteira. O conhecimento de Deus não acontece por meio de chamadas ocasionais e inesperadas. Deus não derrama seus dons sobre aqueles que vêm e vão de maneira casual ou apressada. Muito tempo a sós com o Senhor é o segredo para conhecê-lo e para ter influência junto a Ele. Deus cede diante da persistência de uma fé que o conhece. Ele expressa seus mais ricos presentes sobre aqueles que expressam desejo e apreço por esses dons por meio da constância, bem como do fervor de sua insistência. Temos nós confiança ousada e fé persistente, obtidas por conhecer a Deus pessoalmente, assim como Josué e outros? É esse o padrão de nossa vida de oração? Se não for, devemos orar para que o Senhor nos dê mais profundidade. A grande mudança de paradigma. Um paradigma é formado pelos pressupostos, modos de pensar e métodos básicos de um grupo.
Nós, adventistas, temos um paradigma relacionado à fé, ao evangelho, às doutrinas bíblicas, ao evangelismo e ao estilo de vida, e baseamos tudo isso na palavra de Deus. Mas será que nosso paradigma bíblico foi deformado pela cultura em que vivemos hoje? Perdemos muito do poder que os cristãos de eras passadas experimentaram. Isso porque nosso paradigma se afastou do fundamento bíblico para a dúvida e o ceticismo propagados por grande parte da sociedade moderna. Logo, para que nossa vida e nosso ministério mudem para melhor, necessitamos desesperadamente de uma grande mudança de paradigma em nossa caminhada e fé espiritual. Já definiram insanidade como continuar a fazer a mesma coisa, esperando receber resultados diferentes. Se queremos ver resultados diferentes, se queremos ver os reinos deste mundo abalados, assim como nos dias do Pentecostes, se queremos que a chuva serôdia inunde nossa vida e nosso ministério, se queremos ver o evangelho pregado em todo o mundo para que possamos chegar ao lar, algo precisa mudar nossa maneira de viver e ministrar. Esse algo somos nós mesmos, nossa forma de viver e de orar. A igreja moderna reconhece que algo precisa mudar. No entanto, nem todas as mudanças que ela defende são apoiadas pela palavra de Deus. As respostas das quais necessitamos desesperadamente não estão nas últimas grandes técnicas de inovação, em programas ou em algum tipo novo de oração mística. Não, as respostas das quais precisamos estão nos exemplos de homens e mulheres do passado. A Bíblia nos diz: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Jeremias 6,16. Apenas começamos a descobrir o que tornava tão poderosas as orações do povo de Deus durante os tempos bíblicos. Continuaremos a estudar esse assunto no próximo capítulo, mas vamos parar por aqui hoje, ajoelhando-nos a fim de pedir a Deus que nos dê um novo paradigma de oração, o paradigma dele. Vamos pedir a Ele que nos transforme em homens e mulheres de fé que oram com ousadia e confiança, de acordo com sua vontade, porque dedicamos tempo para aprender qual é. Oremos para que reinos sejam abalados para a glória do Senhor. Não importa se somos guerreiros experientes de oração ou apenas bebês na fé, que todos nós ousemos pedir mais.